A gente vai ver agora a válvula reversora e termostato de degelo. O conjunto da válvula reversora é composto do corpo da válvula, das tubulações, 4 tubulações para conexão, uma para conexão do compressor, outra uma conexão para o condensador, outra conexão para o evaporador e uma outra conexão auxiliar também para o compressor. São duas do compressor, tá? Duas para o compressor e duas para o trocador de calor. E composto também da válvula solenoide, né, que é o componente válvula, bobina solenoide, na verdade, tá? Bobina solenoide não válvula. Composto aí da bobina solenoide. No caso, o que a gente vai estar estudando na parte elétrica é a bobina solenoide. A válvula reversora, que é o corpo aqui da válvula, ele é um conjunto mecânico, mas como faz parte, né, do conjunto inteiro, o corpo mais a bobina, então a gente vai estudar, além da parte elétrica, a gente vai estudar também o funcionamento mecânico da válvula reversora. Tá? Aqui o outro componente, o termostato de degelo, que ele vai estar trabalhando em série com a ligação elétrica, né, vai ser em série com a bobina solenoide. Então, qual é a função da válvula reversora? A função do conjunto mecânico da válvula é inverter o sentido do fluido refrigerante, né? Então, por exemplo, se você tem um equipamento que refrigera, você instalando essa válvula, em vez do equipamento refrigerar, ele vai estar, no caso, aquecendo. Tá? Então você vai ter essa opção do equipamento agora de aquecimento ao invés de refrigeração. Então você vai ter a opção da válvula de reversão toda vez que você tiver um equipamento que, além de refrigerar, você quer também que ele tenha a função de aquecer o ambiente. Tá? Então, para a nossa região, no caso Amazonas, né, não, ou Manaus mais especificamente, né, e normalmente é a região norte, né, essa válvula, na verdade, equipamentos com essa válvula não são equipamentos tão vendidos, né, tão utilizados. Vocês não vão ser, não vai ser tão comum encontrar esse tipo de componente nos equipamentos para a nossa região. Tá? Mas, entretanto, ele é um componente importante porque faz parte também da área de refrigeração e climatização. Climatização não é só o fato de você ter um ambiente em temperatura, em termos de refrigerar o ambiente, é também o fato de aquecer o ambiente, né? Então a climatização está relacionado não só à refrigeração, mas também o fato de você aquecer o ambiente. Tá? Então, por conta disso, a gente estuda também componentes, né? Esse componente em específico. Tá? E como o conjunto da válvula reversora é um conjunto mecânico e eu preciso fazer, e o usuário, né, precisa realizar a escolha entre aquecimento ou refrigeração, então o que acontece? Eu preciso de um componente elétrico para fazer o acionamento desse conjunto mecânico. Então, o componente responsável é a bobina solenoide. É a bobina solenoide que cria um campo magnético que faz a troca, né, do caminho do fluido refrigerante no interior da válvula de reversão. Tá? E trabalhando em conjunto com a bobina solenoide tem o termostato de degelo. O termostato de degelo ele é muito parecido com o funcionamento do bimetal que tem na refrigeração, né? Inclusive ele estruturalmente aqui externamente ele é ele é idêntico, né? Qual a diferença? A diferença é no princípio de funcionamento, porque é ao contrário, lá da refrigeração, dos refrigeradores frost free, o bimetal ele é um contato, no caso, normalmente fechado em baixa temperatura e é um contato normalmente aberto em temperaturas ambientes, né? Ambiente ali, no caso, temperatura do compartimento lá do equipamento, né? Seus 5 graus, 12 graus, seus 12 positivos já está contato aberto, tá? Nesse caso, ele trabalha no princípio contrário, esse termostato de degelo da climatização. Então, se é um princípio contrário, o que isso quer dizer? Que em temperatura ambiente, esse bimetal, ou esse termostato de degelo, o contato dele é normalmente fechado. Tá? Em temperatura ambiente, normalmente fechado. Em temperaturas positivas, ele é normalmente fechado.
Já em temperaturas mais baixas, temperaturas até mesmo negativas, ele já fecha, ou ele fecha não, ele abre os contatos, tá? Os contatos dele já são abertos desse termostato de gelo. Para quê? Para desenergizar a bobina solenoide. Para que ele desenergize a bobina, para fazer com que, em vez do equipamento trabalhe no princípio de aquecimento, ele volte a refrigerar novamente. Tá? A gente vai ver na animação depois como é que é o trabalho conjunto, né, desses dois componentes. Primeiro a gente vai estudar como é o funcionamento do sistema mecânico da válvula reversora, para depois a gente ver o funcionamento elétrico em conjunto da bobina juntamente com o termostato de degelo. Então, vendo primeiramente a válvula de reversão, o conjunto aqui da válvula de reversão, a gente vai ter a tubulação aqui de descarga, compressor, tubulação de descarga, aí vai ter o corpo da válvula reversora, vai ter os trocadores de calor, a conexão para o evaporador, conexão para o compressor. Por isso que a gente viu que tinha duas conexões para o compressor. Uma é no tubo de descarga e a outra é no tubo de sucção. Uma conexão vai para o evaporador e a outra conexão vai para o condensador. Ah, mas lá na apresentação então está errado, porque aqui está dizendo que a esquerda vai para o condensador e a direita vai para o evaporador. Isso quer dizer que está errado? Não, não está errado. Tá? É porque aqui onde está escrito evaporador, na refrigeração, quando o equipamento trabalhar no ciclo de refrigeração, aqui é evaporador e aqui é condensador. Mas quando ele trabalhar no ciclo aquecimento, os componentes eles trocam, tá? Trocam de função. O que é evaporador passa a ser condensador e o que é condensador passa a ser evaporador, tá? Ou seja, passa a ser como assim? Pelo fato de eles terem a função. Qual é a função do evaporador? A função do evaporador é absorver calor do ambiente, para que justamente ele baixe a temperatura no ambiente lá interno de onde está querendo ser climatizado. E o condensador, ele dissipa calor para o ambiente, né? Para, no caso, o ambiente externo. Então essa é a função do condensador e a função do evaporador. Mas isso só se aplica em refrigeração, tá? No ciclo aqui de refrigeração. Quando a gente tem o ciclo aquecimento, esse trocador de calor ele não é mais evaporador, ou seja, ele não mais absorve calor, ele vai passar a liberar, dissipar calor para o ambiente e não mais absorver calor. Ele vai começar a dissipar calor do ambiente para poder aumentar a temperatura interna do ambiente, porque se você quer um equipamento que aqueça, é porque obviamente a temperatura do compartimento externo, do compartimento interno, lá do quarto, da sala, né, está em temperatura muito baixa, abaixo do conforto, ou seja, está muito frio. E o usuário justamente quer colocar numa temperatura mais agradável. Então, em vez de ele absorver calor, tem que fazer o quê? Liberar calor para o ambiente interno, onde está instalado esse trocador de calor. E como ele vai estar dissipando calor para dentro do ambiente, eu vou ter agora esse outro trocador de calor, que no ciclo de refrigeração é condensador, mas no ciclo de aquecimento agora ele vai ser o evaporador. Por quê? Porque ele vai, no caso, absorver calor nesse trocador de calor. Tá? Então eles invertem a função quando estiver trabalhando no ciclo aquecimento. Para melhor entender isso, eu vou ligar aqui o circuito, primeiro para o ciclo frio, para a gente entender como é que vai estar trabalhando no ciclo frio com a válvula reversora. Então, válvula reversora, ela é preenchida com fluido refrigerante e eu tenho o ciclo de refrigeração normalmente. Fluido refrigerante sai do compressor, alta pressão, alta temperatura, preenche o corpo da válvula reversora. Aí o que acontece? Esse caminho aqui está fechado, não tem como ela vir. Então ela preenche o compartimento,
vem para o condensador, que é o caminho normal do ciclo de refrigeração, vem para o condensador, dissipa calor, aqui as setas indicando a dissipação de calor, dissipa calor para o ambiente externo, muda de fase, entra gasoso, sai líquido, passa por um elemento de expansão, onde aqui ele vai absorver calor, tá? Vai absorver calor. Aqui na animação, a seta está mostrando que ele está insuflando ar frio, tá? Não é que ele está dissipando calor, ele está insuflando ar frio, e aqui ele está insuflando, no caso aí, ou dissipando ar quente, tá? É isso que a seta está indicando, tá? Ele está insuflando. O ideal seria a seta indicando como se estivesse absorvendo calor, tá? Mas aqui só tem que fazer esse adendo, que no caso ele está simbolizando que aqui o evaporador está insuflando para o ambiente, né? Através de um motor eletromecânico, que não tem na animação, porque aqui é só o sistema mecânico, tá? Que vai insuflar para o ambiente aí ar frio, mas na verdade vai estar absorvendo calor, tá? E volta pelo tubo de sucção, vai para a válvula reversora, só que aqui ele só vai dar uma volta. O fluido ele não entra aqui no compartimento da válvula. Ah, mas tem aqui fluido em baixa pressão, tá na mesma cor. Calma, daqui a pouco a gente vai ver por que veio o fluido para cá. Então, e o fluido retorna pela sucção para o compressor. Então, o que mudou aqui? Ó? No ciclo de refrigeração, nada. Eu só tenho uma válvula onde o fluido ele obrigatoriamente tem que passar pela válvula, preenche o corpo, vai para o condensador, passa por um elemento de expansão, evaporador, retorna pelo tubo de sucção. Só que esse tubo de sucção ele é interligado com a válvula reversora. Interligado com a válvula reversora. E aí, então, adentra esse fluido no compressor, tá? E reinicia o ciclo. Então, a gente tem aí o ciclo de refrigeração, tá? Ciclo que vai refrigerar o ambiente, tá? Com a válvula reversora. Vou ligar novamente para poder a gente entender por que veio o fluido para essas áreas aqui, ó. Uma vez que você entra, eu vou ter um capilar, ó, que vai preencher esse compartimento da bobina, onde a gente tem aqui também na animação, tá aqui os capilares, ó. Esses capilar pequeno, ó. Bem aqui tem um capilar que vem do compressor, ó, entre o tubo de descarga, o fluido vem aqui, preenche. Aí aqui eu tenho três capilares. Um vem conectar aqui nesse lado da válvula, o outro vai conectar aqui desse outro lado da válvula, e um vai ficar aqui no meio, vai vir aqui para o meio, tá? Então é exatamente o que tem lá na animação também. Então o que acontece? Fluido vem em alta pressão, preenche aqui a válvula, e aqui está fechado, não tem como ele vir para esses dois capilares aqui. Então, ele passa direto, vem por esse lado e preenche esse compartimento. Vou ligar aqui novamente a animação para a gente ver ele preenchendo. Ó, vem e preenche. Então, quem enche esse lado da válvula, quem preenche com fluido em alta pressão, é o caminho do fluido que faz aqui pela bobina solenoide, pelo corpo da bobina solenoide. Aqui, ó. Não é o fluido que vem pela descarga, tá? É o fluido que passa pelo capilar e entra aqui nesse lado da válvula. E quando o fluido já está em baixa pressão, o que acontece? Ele passa aqui por esse capilar, vou energizar novamente aí o circuito, para a gente ver. Ó, preenche o capilar, vai lá na válvula, está fechado o caminho, então ele só dá uma volta lá, ele dá mesmo essa volta que faz aqui, ó, ele dá essa volta lá, e preenche esse lado. Aí o que é que eu tenho aqui no corpo da válvula? Eu tenho um êmbolo, né? Um êmbolo que ele se move. E quem que movimenta esse êmbolo? Justamente é o fluido refrigerante, é a pressão do fluido refrigerante exercida sobre o êmbolo. Então, como aqui eu tenho o fluido refrigerante em alta pressão, e aqui eu tenho o fluido refrigerante em baixa pressão, a tendência é o fluido que está aqui em alta pressão exercer pressão sobre esse êmbolo que empurra ele contra o outro lado da extremidade da válvula, tá? Então, mantém o êmbolo nessa extremidade. Porém, quando eu tiver o ciclo aquecimento, ou seja, quando eu manualmente lá na chave selecionar aquecimento, o que eu estou fazendo? Eu estou energizando a bobina solenoide aqui, ó. Esse contato vai fechar.
Quando esse contato da bobina fechar, vai movimentar esse êmbolo aqui da bobina, do corpo da bobina. E agora, eu não vou, e nesse momento, quando acontecer isso, eu não vou ter mais fluido em alta pressão desse lado. Eu vou ter fluido em baixa pressão desse lado e fluido em alta pressão desse lado. Então, a maior pressão vai ser desse lado. Então, o êmbolo vai ser movimentado e vai vir para cá. Ó. Tá? Então, bora fazer o círculo quente para poder a gente ver esse movimento. Energiza solenoide, já está energizado, ó, fechou o contato. Como é que energiza solenoide? É no giro da chave seletora. O usuário tem que selecionar na chave seletora a opção aquecimento, ok? Aí o que acontece? Uma vez que você energiza a solenoide, esse êmbolo que está fechado aqui, ele vai se movimentar. Ó. Movimenta o êmbolo da válvula. Ó, ele movimentou. Antes ele estava fechando o caminho para esses dois. Agora ele está fechando o caminho para esses dois aqui, ó, esses dois capilares. Tá? Movimentou o êmbolo. Ligar o compressor e inicia a pressurização. Repara agora o caminho que o fluido vai fazer. Aí o que acontece? Eu tenho agora fluido em alta pressão vindo para o capilar, adentrando no corpo aqui da extensão da bobina solenoide. Tá? E o que acontece? Antes, esse caminho, ele não tinha esse caminho aqui aberto, estava fechado. O fluido era obrigado a vir para esse quarto capilar e preencher esse lado aqui. Ó. Só que agora está fechado esses dois, não tem mais acesso. Então, mas aqui está aberto, abriu um novo caminho, porque o êmbolo se movimentou. Então, por conta disso, agora o fluido vai vir para esse lado agora aqui do corpo da válvula reversora. Tá? Como aqui eu vou ter fluido em alta pressão, a tendência é o quê? Esse fluido em alta pressão empurrar esse êmbolo agora para lá. Ó. No momento que ele empurra esse êmbolo, o contato, o caminho que eu tenho fechado aqui, ó, esse caminho se abre e agora vai fechar para esses dois aqui, ó, igual como aconteceu com a válvula. Então, a inversão do conjunto. Ó. Então, agora o fluido em alta pressão, que antes saía pela descarga e vinha para cá para o condensador, ele não vai mais poder vir. Por quê? Porque aqui o caminho está fechado. E agora abriu o caminho direto para o evaporador. Então, eu vou ter no evaporador fluido em forma gasosa, alta pressão e alta temperatura. Então, dessa forma, eu consigo fazer com que, no ambiente interno, em vez de refrigerar, aqueça. Por quê? Porque eu já estou mandando o fluido em alta pressão e alta temperatura. Tá? Então, ou seja, ele vai liberar para o ambiente, tá? Vai dissipar para o ambiente o calor que no caso aí vai adicionar calor, né, para o ambiente para poder realizar o aumento da temperatura. Tá? Se tiver lá 5 graus positivo lá dentro do compartimento, lá dentro da sala, dentro do quarto, né, o ambiente que quiser climatizar, se tiver 5 positivo, então o que acontece? No momento que eu adiciono calor, essa temperatura começa a aumentar, até chegar na temperatura que o usuário selecionou. Tá? Então aí vai ter a troca da função, ó, do condensador e do evaporador. Antes aqui era evaporador, agora aqui eu vou ter condensador. Como assim? O fluido está entrando em forma gasosa e está saindo em forma líquida. Agora aqui desse trocador de calor, que antes era o evaporador, só que agora passou a ser condensador. E aqui eu tinha um condensador, agora eu passo a ter o evaporador. Tá? E fluido entra aqui na forma líquida, sai na forma gasosa, retornando para o compressor. Então, ou seja, a válvula reversora, ela justamente inverte esse sentido do fluido em relação ao condensador e ao evaporador. Tá? Algumas pessoas, os leigos ou os iniciantes na área, eles costumam achar que os tubos eles são trocados, que troca-se os tubos, né? A sucção passa a ser descarga e a descarga passa a ser sucção, mas não é isso que ocorre.
Tá? Não é a troca da tubulação que acontece, é a troca dos trocadores de calor. Ou seja, quem é evaporador passa a ser condensador e quem é condensador passa a ser evaporador. E tanto a saída do fluido pelo tubo de descarga, o fluido continua ainda saindo do compressor pela descarga em alta pressão e alta temperatura em forma de vapor. E também o fluido continua voltando para o compressor através do tubo de sucção em baixa pressão e baixa temperatura, em forma de vapor. Tá? Não, então, para os leigos ou para os iniciantes na área, né, fica aí essa observação, que não é, no ciclo aquecimento, não é que o fluido sai pela sucção e vai para o evaporador. Não, ele continua saindo pela descarga, só que em vez dele ir para o condensador, a válvula reversora faz com que o fluido vá direto para o evaporador, que no ciclo aquecimento passa a ser o condensador. Tá? Então esse é o funcionamento mecânico da válvula reversora. Agora a gente vai ver como é que vai trabalhar essa válvula reversora no ciclo aquecimento em conjunto com a bobina e em conjunto com o termostato de degelo. Tá? Então aqui a gente já tem um ciclo juntamente com o ciclo mecânico e também tem o ciclo elétrico aqui, ó. Tem o circuito elétrico, né? Bobina solenoide, capacitor, chave seletora, termostato e o termostato que controla a temperatura do ambiente, né, do ambiente interno, e o termostato de degelo, que é um termostato de segurança. Mas por que ele é chamado de termostato de degelo se o equipamento é climatização, né? Não é refrigeração? Então, por que é chamado termostato de degelo? Porque quando você usa um equipamento que é uma bomba de calor, tá? Que o equipamento, ó, bomba de calor, é normal, é mais conhecido, tá? O condicionador de ar do ciclo reverso é mais conhecido como bomba de calor, em vez dos usuários, ou então em vez na área técnica chamarem condicionador de ar ciclo reverso, é conhecido apenas como bomba de calor, tá? Esses equipamentos que trabalham no ciclo aquecimento. Então aqui para a bomba se você estiver usando uma bomba de calor, que é um condensador de ar do ciclo reverso, ou seja, um condensador de ar que aquece em vez de refrigerar, se você tem esse equipamento, se você está utilizando, é porque o que está acontecendo? É porque a temperatura está baixa, a temperatura externa, né, está baixa. Então, se a temperatura externa estiver muito baixa, né, até mesmo lá nessa temperatura negativa, o que vai acontecer? Qual é a tendência natural? Se no condensador vai estar uma temperatura fria, eu vou ter fluido em baixa pressão e baixa temperatura, e se o ambiente externo também vai estar em baixa temperatura, a tendência natural é o quê? É criar gelo nesse trocador de calor, que fica externo lá no ambiente. Então, para evitar o congelamento, ou para, na verdade, descongelar após ele ter congelado, usa-se o termostato de degelo, que qual é o funcionamento dele que eu tinha comentado? Termostato de degelo em temperatura ambiente, contato fechado. Em temperaturas baixas, contato aberto. Então, ou seja, quando o termostato de degelo que está conectado aqui, ó, fixado na tubulação do condensador, verificar que a temperatura está baixa, está negativa, é um sinal que o condensador está congelado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o contato. Repara que aqui está em sério. Do capacitor para o termostato para a bobina. Então, uma das alimentações da bobina está passando pelo termostato de gelo. Está ligado em série. Então, o que vai acontecer? Se tiver congelado o condensador, vai simplesmente abrir esse contato desligando a bobina solenoide. E quando a bobina solenoide está desenergizada, o que a gente tem? A gente tem o que está acontecendo aqui, ó, o ciclo refrigeração. Esse que está tendo agora, nesse instante, ó, que está sendo apresentado, é o ciclo refrigeração. O fluido refrigerante sai pelo tubo de descarga, vai para o condensador alta pressão, alta temperatura, troca calor, entra gasoso, sai líquido, passa pelo dispositivo de expansão, onde baixa a sua pressão e temperatura. Entra aqui no evaporador, baixa pressão e baixa temperatura. 69 PSI, baixa pressão, baixa temperatura.
que vai acontecer com ele? Mudar de fase, né? Entra líquido, sai vapor, retorna por onde? Tubo de sucção, dá uma volta lá na bobina, a válvula reversora, e retorna pelo tubo de sucção para o compressor. Então a gente tem aí demonstrado, né, o ciclo refrigeração. Então a bobina está o quê? Desenergizada. Quando a bobina for energizada, começa o ciclo aquecimento. E no ciclo aquecimento, aqui vai fazer o quê? Aqui vai esfriar. Então a gente vai colocar aí o ciclo aquecimento. Ó, começou a esfriar, né? Temperatura aqui está baixa, tá? E a pressão também está baixa. Só que o que vai acontecer a tendência natural? Vai começar a criar gelo aqui, ó, se a temperatura externa também estiver muito baixa. Então ele desliga, ó, abre o contato, desliga a solenoide, começa a aquecer de novo. Aí ele descongela, volta a fechar o contato e a bobina é energizada novamente. E fica trabalhando nesse ciclo, ou seja, ele liga e desliga a bobina solenoide quando congelar o condensador, tá? Quando houver o congelamento. Ah, mas ele vai jogar então ar frio para dentro do ambiente? Não. Por quê? Porque o ventilador para. Ó. Repara que o ventilador ele é também desligado, tá? No momento aí que entra, né, o ciclo refrigeração. Tá? O ventilador aí é desligado até descongelar totalmente. Então, ou seja, o que o fabricante usa para descongelar a condensadora? Ele usa o próprio fluido refrigerante. Em vez de ele usar uma resistência para aquecer e descongelar, que o condensador, igual como é usado lá na refrigeração dos equipamentos frost free, o fabricante pega e usa uma válvula reversora, que é uma válvula 4 vias, justamente para fazer agora, mandar fluido refrigerante alta pressão, alta temperatura para o condensador, fazendo o degelo, né, do condensador. Lembrando que esse gelo vai se formar só se a temperatura externa for muito baixa. Se a temperatura externa for muito baixa, aí sim vai criar gelo. Em outras condições, não vai criar gelo. Né? À toa que tem fabricante que nem sequer no diagrama dele, no equipamento dele, tem o termostato de gelo. Por quê? Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem regiões que chegam abaixo de zero. Né? Não tem tantas regiões que chegam abaixo de zero. Que regiões tem, mas não tem tantas regiões que chegam abaixo de zero. Então, para muitos fabricantes, mandar um equipamento com um termostato de degelo não é viável, não é necessário. Tá? Então, aqui no Brasil, às vezes, nem vai ser tão comum encontrar equipamentos com termostato de gelo, mas isso não quer dizer que não tenha. Tá? Vários fabricantes também mandam, sim, com o termostato de gelo, isso nos condicionadores de ar, porque de janela. Porque nas splits, normalmente, sempre vai ter. Tá? Vai ter um sensor de temperatura lá no condensador para justamente verificar se a condensadora não está congelada. Tá? No caso, a unidade condensadora, onde vai ter o trocador de calor, que vai ser o evaporador e não mais o condensador, certo? Então, sobre o ciclo, eles trabalham dessa forma, né? Então, a bobina solenoide, o conjunto da válvula reversora, a válvula vai ter o corpo da válvula, as tubulações mais a bobina, tá? Isso aqui é um conjunto mecânico. O que a gente tem de elétrico? A gente tem de elétrico a bobina solenoide e o termostato de gelo. Então, o ponto principal era explicar os componentes elétricos, mas não tem como falar da bobina sem falar da válvula, que é um conjunto eletromecânico, tá? Então, tinha que falar, e também em conjunto já explicando como funciona aí o ciclo reverso.